Todd Phillips, o criador de uma das melhores comédias das últimas décadas, Se Beber Não Case, também foi o criador de um dos melhores filmes da DC dos últimos tempos, Coringa. Mas também Todd Phillips, o criador de Se Beber Não Case 2 e Se Beber Não Case 3, é o criador de Coringa, Delírio a 2. O que já diz muito. E não é que Coringa 2 seja terrível, seja uma porcaria, péssimo, não chega a tanto, mas ele está muito longe daquilo que todo mundo esperava. E tem muitas razões para isso. A primeira, Tropa de Elite, e a segunda, A Vida Secreta de Walter Mitty. Eu vou mostrar nesse vídeo o que esses outros dois filmes têm a ver e podem nos ajudar a explicar o fracasso de um dos filmes mais esperados do ano. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Coringa foi um excelente filme. Um dos melhores filmes daquele ano, sem dúvida, e eu fiz um vídeo dedicado a apenas este filme. Coringa foi uma história de origem de um vilão onde o vilão não era super poderoso ou com ideologias grandiosas, mas apenas um patético homem com baixo QI e muito ressentimento. Completamente diferente do Coringa de Nolan, um homem guiado por uma paixão ideológica pelo caos, alguém com uma identidade muito bem definida. O Coringa de Nolan permanece o melhor Coringa porque o personagem possui muita identidade. Já o Coringa de Todd Phillips é um vilão desconstruído, frágil e sem identidade. Na minha análise do primeiro filme eu mostrei como que o diretor usou de storytelling visual para contar a história desse cara patético com delírios de grandeza. Mas tem um ponto a mais. Todo mundo sabe que o filme original foi construído em cima da estrutura do filme O Rei da Comédia, de Scorsese. E no filme O Rei da Comédia, a gente acompanha a vida de um comediante medíocre que quer por toda a força receber uma chance para o sucesso, mas para isso ele acaba seguindo o caminho da infâmia para conseguir a fama. E o filme é uma crítica disso na sociedade, sobre como muitas vezes psicopatas são alçados ao sucesso e à fama através das suas atrocidades. A gente tem documentários sobre assassinos, filmes sobre assassinos, séries sobre assassinos. Eles se tornam tão famosos que recebem cartas de amor na cadeia por mulheres malucas, algo que eu comentei mais profundamente no meu vídeo sobre True Crime. Então, o objetivo do filme original era mostrar um vilão patético, que mata 6 pessoas, incluindo sua própria mãe, porque é um homem moralmente fraco. E essa era a mensagem. Mas as pessoas não entenderam, e muita gente viu o filme com o mesmo olhar dos fanáticos seguidores do Coringa que aparecem no final do primeiro filme. Muita gente passou a justificar os crimes do Coringa. Veja, a mãe dele era manipuladora e mentirosa, o ex-chefe fazia bullying com ele, os homens no metrô o agrediram, o apresentador de TV o humilhou, então Arthur estava certo em matar essas pessoas. E, obviamente, isso não era a mensagem do filme. O que aconteceu com Todd Phillips não é muito diferente do que aquilo que aconteceu com Padilha em Tropa de Elite, com relação ao protagonista Capitão Nascimento. Todo mundo sabe que o objetivo original, ao descrever o Capitão Nascimento e a polícia no filme Tropa de Elite, era mostrar como que havia uma violência exagerada e desnecessária, uma brutalização por parte das forças policiais. Porém, não foi assim que a população recebeu. Quando a população viu aquela forma de vigilante que era o Capitão Nascimento, usando de força extrema, até mesmo contra inocentes, para conseguir o seu objetivo de pegar os vilões, as pessoas já estavam acostumadas com a figura do anti-herói, que é muito propagada nos Estados Unidos, principalmente desde a década de 70. Então elas viram aquilo lá com bons olhos. Nossa, que legal, finalmente alguém para fazer alguma coisa. Alguém tem que acabar com esses bandidos. E isso incomodou demais o Padilha, a ponto de ele vir a público falar que não era essa a intenção do filme, a ponto dele tentar fazer uma reestruturação dessa mensagem a partir do segundo filme, mas fica muito clara para os telespectadores uma ideia completamente diversa da intenção original do diretor. E a mesma coisa aconteceu com Todd Phillips, só que no caso de Padilha, ele simplesmente aceitou, tá bom, eu estou dizendo não era essa a minha intenção, mas
Se é assim que vocês entendem, o que eu posso fazer? Já no caso de Todd Phillips, as pessoas realmente distorceram a perspectiva que ele estava querendo apresentar de que aquele era um vilão patético, era uma pessoa fraca moralmente, de que não serve como exemplo. As pessoas viram isso como uma justificativa dos erros, dos pecados do Coringa, e Todd Phillips realmente ficou tão chateado com isso que ele decidiu usar esse segundo filme para mudar completamente a perspectiva das pessoas com relação ao Coringa. E isso é algo complicado, porque depois que um diretor, depois que um cineasta produz uma obra, ele perde o controle do significado dessa obra. Eu falei disso no meu vídeo onde eu falo sobre como que nós podemos analisar filmes, sobre exegese, exegese, enfim. Basicamente, a gente tem que entender que a intenção original do diretor era A. Mas a gente também tem que entender que a recepção do público foi B. E se o público recebeu de forma B, isso não altera a intenção do diretor. Mas o diretor está querendo alterar agora a percepção do público com relação à sua obra. E ele tem o direito de fazer isso, ele só não pode esperar que o público vá aceitar tranquilamente essa manobra. Então, o primeiro motivo para muitos odiarem essa continuação é porque aqui Arthur Fleck perde totalmente seu glamour. Ele não é um grande gênio do crime com uma história de origem dramática. Ele é um babaca, patético, carente emocionalmente. E por mais que muitos fãs reclamem disso, nesse ponto eu concordo com Todd Phillips. A gente tem que parar de idealizar e justificar vilões. O Coringa de Nolan era perfeito porque cada vez que ele contava da origem das cicatrizes na sua boca, a história mudava. A gente não tinha como confiar nele, como sentir empatia. A gente sentia apenas medo, porque ele incorporava o absurdo do mal, a aleatoriedade da morte. Ele representava o caos. Não havia nada justificável no que ele fazia. Mas muitos quiseram justificar o comportamento de Arthur Fleck. E isso mostra um problema grave na sociedade. Se você conseguir explicar o pecado, ainda mais um pecado tão grave como o do Coringa, de matar pessoas inocentes, se você explicar e encontrar uma desculpa para o pecado, ele deixa de ser pecado. Ele passa a ser justificado, e então ele passa a ser compreensível. Os primeiros 30 minutos do filme são muito bons e parece que vão conduzir a gente numa história interessante, mas o roteiro se perdeu totalmente depois. E esse é o segundo motivo de muita gente não ter gostado do filme. A história é mal contada. Conforme o filme prosseguia, comecei a me entediar e eu perguntei para mim mesmo: o que está impulsionando a narrativa aqui? E por impulsionar a narrativa eu quero dizer o que faz a gente querer continuar assistindo. Se eu estivesse vendo isso em casa, o que me impediria de desligar o filme e assistir outra coisa no lugar? E existem duas motivações que o diretor nos apresenta. A primeira é do julgamento. O julgamento, a gente quer saber se o Arthur Fleck vai ser condenado ou não. A segunda motivação é o relacionamento amoroso. Porém, com relação ao julgamento, isso é tão mal feito, mas tão mal feito, que tira completamente o nosso interesse. Porque, primeiro, a gente sabe quais são os riscos caso ele perca o julgamento, ok? Tudo tem a ver com riscos. Quando você está contando uma história, as pessoas querem saber o que está em jogo, quais são os riscos aqui. Qual era o risco se ele perdesse o julgamento? Ele poderia ir para a cadeira elétrica, ele poderia morrer. Esse é um risco alto. Maravilha, é um bom risco. Só que qual é a recompensa se ele ganhar o julgamento? Tudo é risco e recompensa. Qual era a recompensa se ele ganhasse? Aí você fala assim, ele seria liberto. Não, ele não seria liberto. Em nenhum momento o filme deixa claro qual é a recompensa, porque a recompensa é que ele ficaria internado em uma outra instituição psiquiátrica, que não seria o Arkham. Ele seria internado, ele não seria liberto. Mas se falasse isso explicitamente no filme, a gente veria assim, cara, então, de qualquer forma já deu ruim, ou ele vai morrer ou ele vai ficar o resto da vida preso. Então, qual que é a recompensa aqui? Então, o filme escolhe não deixar claro qual que é a recompensa, não deixar claro que se ele ganhar, ele vai perder de qualquer jeito, né? Quem ganhar, ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder aqui nessa história, para deixar na cabeça do espectador uma impressão de que talvez ele seja solto. Então isso tira muito da força dessa narrativa. Alguns roteiristas acham que eles podem disfarçar esse tipo de buraco narrativo, mas não podem, porque o público, quando percebe que não tem noção
exatamente do que está em jogo, ele vai perdendo o interesse. Às vezes ele nem tem capacidade de definir exatamente o porquê que ele perdeu o interesse e porquê que ele está entediado. Mas a verdade é que não existe nada realmente em jogo que atraia o público e por isso ele vai perdendo esse interesse. O segundo motor é essa história de amor, mas eu lamento informar que também não funcionou. Eu gostei da cena em que eles se conhecem, gostei de alguns dos números de dança deles, mas o problema é que tudo foi muito rápido e superficial, sem nenhum conflito entre os dois. Ambos gostaram um do outro instantaneamente. E você pode querer citar Titanic aqui, que o valor do entretenimento no relacionamento deles também não foi determinado pelo conflito entre eles, mas pelo conflito ao redor deles. E sim, realmente não sabemos se eles acabarão juntos. Então isso é um motivo para continuar assistindo. Mas eu não me importei. Harley manipula Arthur, o que parece ser bem diferente do que acontece nos quadrinhos. Arthur é um homenzinho fraco, projetando seus problemas maternos nessa nova mulher, e ele não cresce, não avança, ele não se torna em alguém melhor ou até mesmo pior. Mas existe um terceiro motivo pelo qual essa história não funcionou, que é o enrosco de roteiro. Enrosco de roteiro é tudo aquilo que segura desnecessariamente a história, que não permite que a história avance. Quer um exemplo? Essa história, esse filme, gastou acho que 3 cenas longas com o julgamento, onde a advogada de Arthur está tentando provar que ele, na verdade, tem uma personalidade dividida. E depois dessas 3 cenas longas, desnecessárias em muitos momentos, é que Arthur fala, não, eu vou me defender, ele se veste de Coringa e isso traz uma energia nova pro filme. Quando isso acontece, você, legal, agora a gente vai ver o Coringa, porque até agora a gente não estava vendo o Coringa, a gente estava vendo só o Arthur. Finalmente, o filme do Coringa tem um Coringa. Só que quando ele entra em cena como Coringa, isso dura tão pouco. E é tão mal feito quando ele tá como Coringa também, que acaba não adiantando de nada. Se tivesse tirado todo esse enrosco, se logo de cara, na primeira interação ali no julgamento, ele viesse como Coringa, ele trouxesse os conflitos, aquela carga irônica, sarcástica, gerasse debate, fizesse com que as pessoas refletissem, não apenas naquela ideia que ele está tentando transmitir de que ele é um coitadinho, de que ele é uma vítima, de que todos são responsáveis pelos erros que ele cometeu, mas de que ele trouxesse uma carga diferente, uma reflexão diferente, isso poderia ter sido um filme muito melhor. Mas a verdade é que quando ele aparece como Coringa já está muito avançado e ele continua só jogando a culpa de quem ele é nos outros, ele não traz uma dinâmica nova, então tudo é muito mal feito. Mas tem outro exemplo, A Vida Secreta de Walter Mitty. E eu não tô falando aqui do filme. O filme é muito bom, gosto muito do filme, mas não é dele que eu tô falando. Eu tô falando do conto escrito por James Thurber, no final da década de 30, que conta a história desse homenzinho, é um pequeno conto, você encontra na internet, acho que encontra até traduzido na internet, já perdeu direitos autorais, eu acredito. É um homenzinho que vai sair fazer compras com a sua esposa, enquanto ele fica lá entediado, esperando sua esposa fazer compras, na cabeça dele ele vive cenas completamente diferentes da sua vida, onde ele é um herói, onde ele faz grandes coisas. E é isso que o filme tenta mostrar. O filme se inspira nessa pegada de Walter Mitty para colocar Arthur imaginando-se como Coringa, cantando, fazendo aqueles momentos ali com a Lady Gaga. Só que isso é muito mal feito, porque isso envolve os números musicais. E Todd Phillips fez uma escolha corajosa, mas uma escolha perigosa. Ele escolheu que os musicais não seriam pré-gravados, as pessoas não estariam apenas fingindo que estão cantando, né? Ele resolveu gravar os musicais ao vivo, com os atores cantando ali para a câmera. E Lady Gaga decidiu deixar sua voz não tão bonita. O que ela fez? Ela estragou a voz dela um pouquinho. Para parecer realmente que é uma personagem que não sabe cantar cantando. Então, os musicais que poderiam servir ou para avançar a história, ou para revelar a personalidade, ou para simplesmente acrescentar um momento belo, eles ficaram cansativos e tediosos. Sério, nos musicais eu só queria que acabasse logo, porque são muito chatos esses musicais. E não é todo musical que eu gosto, não é todo musical que eu odeio, mas quando o musical é bem feito, ele consegue ser genial.
E esse não é um caso. Esse é um caso de um musical que atrapalha demais a narrativa. Sério, se tirasse todos os musicais desse filme, você ficaria com ele 20% melhor. Não resolveria todos os problemas, mas 20% melhor para um filme desse já resolveria muitos problemas. Mas o que aconteceu aqui? Todd Phillips é um bom diretor. Será que o problema dele são as sequências? Se Beber Não Case é um dos melhores filmes de comédia das últimas décadas, mas as continuações são horríveis. Será que ele não sabe fazer continuação? Eu acho que é uma combinação de fatores. Primeiro, ele mesmo em entrevista havia dito que não aguentava mais trabalhar nessa franquia. Ele não queria fazer Coringa Delírio a 2. Então por que ele fez? Grana. Muita grana. O segundo motivo é que ele não cuidou do roteiro e deixou o Joaquin Phoenix fazer várias alterações na história. Até mesmo a ideia de colocar musical no filme é do ator Joaquin Phoenix. E olha o que o Todd Phillips disse sobre o ator. Quando eu achava que a cena estava perfeita para o filme, Joaquin dizia, não, vamos fazer uma reunião rápida sobre isso. E 3 horas depois, você está reescrevendo tudo em um guardanapo. E a Lady Gaga concordou, dizendo, nós frequentemente nos encontrávamos no trailer de Joaquin e às vezes simplesmente rasgávamos o roteiro e começávamos tudo do zero. Foi um processo muito legal e libertador. Sim, muito legal. O que vocês fizeram é um dos maiores erros que acontecem em Hollywood. Quanto mais mãos estão envolvidas num roteiro, mais dá errado. É claro, alguns atores eles têm uma capacidade muito grande de fazer sugestões e chegar para o diretor e falar assim, olha, eu acho que nessa cena eu deveria falar assim ou mudar dessa forma e tal. E o diretor, que tem o controle narrativo dessa história, vai dizer, boa ideia ou má ideia. Mas quando o diretor tá nem aí pro filme, quando o diretor fala, pode mexer, faz o que você quiser, e daí vem os atores e começam a colocar o dedo e alterar as coisas, cara, dá errado, ator não é roteirista. Eles podem ser, alguns são ótimos roteiristas, mas nem sempre é o caso. Às vezes o que eles querem é simplesmente criar uma cena onde vai dar oportunidade para eles mostrarem como eles são bons atores. E é o que acontece nesse filme. A gente tem cenas maravilhosas do Joaquin Phoenix atuando de forma perfeita. Esse cara é genial, esse cara é um dos melhores atores da atualidade. Só que parece que todas as alterações que ele deve ter feito nessa história foi simplesmente para mostrar a carga dramática dele. Só que nem sempre esse é o melhor caminho para você contar uma boa história. Você precisa de uma linha conduzindo essa história e esse filme perde demais por causa disso. E então a gente tem o final do filme. Não faz sentido os fãs do Coringa abandonarem a corte após a confissão de Arthur de que ele não tem dupla personalidade. Assim como não faz sentido, após ficarem desapontados sem sentido com o Coringa, eles decidirem libertar o Coringa num ato terrorista, nada faz sentido. Mas principalmente, após receber sua condenação na cena final, a gente descobre que o tempo todo, essas 4 horas e 30 minutos de Coringa, mais Coringa Delírio 2, nós não estávamos assistindo a história de origem do Coringa. Ele é morto pelo verdadeiro Coringa, que corta seu sorriso emblemático ao fundo, enquanto dá seu riso característico. What? A gente passou 4 horas assistindo o Coringa, e esse nem é o Coringa! Cara, é como se o diretor falasse, eu desperdicei seu tempo. Eu peguei você, coloquei você na sala de cinema, na frente de uma TV e deixei você durante 4 horas assistindo para ser enganado. Porque no final, esse cara patético que você tava orgulhoso de falar, nossa, finalmente a história de origem do Coringa, ele não é o verdadeiro Coringa. O Coringa que vai lutar contra o Batman é aquele cara que você não sabe nem o nome. É aquele cara que tá ali no fundo, que aparece algumas vezes na história e que eu não dou muita atenção para ele, mas no final eu mostro, aí ó, aí o verdadeiro Coringa. Nesse ponto, ele destrói completamente a confiança do público. É como se ele dissesse claramente, eu não tô nem aí pra vocês. Eu quero que vocês se lasquem. Eu fiz aqui um negócio, aceita, chora aí quietinho, me deixa em paz, que eu vou fazer outra coisa que eu nunca mais quero fazer, filme de super-herói ou de vilão. E foi nesse ponto que Todd Phillips realmente destruiu o seu filme. Se isso tivesse sido semeado de outra forma, veja, isso poderia ter sido genial. Poderia ter sido genial.
Se isso tivesse sido semeado de outra forma, preparado o público melhor, com um foreshadowing um pouco mais elaborado, se a gente começasse a ter desconfiança antes de que será que o Arthur Fleck é o Coringa mesmo? Será que eu não estou enganado? Se essa desconfiança tivesse sido plantada antes, a gente estaria melhor preparado para essa revelação. Mas essa é uma revelação que deturpa. Ela não causa uma grande catarse de agora tudo faz sentido. Não, ela só causa não, fala sério. É isso? E quando causa esse sentimento no público, Todd Phillips, você poderia ser um dos melhores diretores da atualidade, mas você destruiu o seu legado com o Joker. Eu nunca mais vou querer assistir o primeiro filme. Porque agora eu sei que ele não vale de absolutamente nada. Esteticamente ele é lindo, é uma história bem contada, mas agora eu sei que o objetivo dessa história era vazio. E com isso ele perde completamente a sua beleza, seu significado. Então, esse era um filme com tremendo potencial, mas que foi estragado por um roteiro mal feito. E tem muitas coisas boas aqui. O Todd Phillips, ele é um excelente diretor, mas ele, eu acredito que foi guiado aqui pela ganância, pelo ressentimento, pelo ódio, pela tristeza. A motivação do diretor estava errada e, em consequência, a gente tem um filme que, cara, sinceramente, eu não queria ter assistido. E eu classifico um filme bom dessa forma. Filmes bons eu quero assistir várias vezes. Filmes ruins, eu falo, eu nunca queria ter visto isso daqui. E eu queria ter simplesmente acabado em Coringa 1. Se a história tivesse acabado em Coringa 1, Todd Phillips entraria para o panteão de grandes diretores. E a gente estaria para sempre falando sobre, cara, que filme muito bom, que ideia genial. Mas, continuações. É isso aí, galera. Continuações, elas estão destruindo as histórias. A gente tem que parar de ter continuações em Hollywood. E esse é mais um caso. Mas essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Você assistiu esse filme, você gostou? Você genuinamente gostou desse plot twist no final? Você gostou dos números musicais? Você gostou do desenrolar dessa história? Você acha que esse Coringa é melhor do que o primeiro? Você acha que esse Coringa era necessário? Deixa aí nos comentários, se inscreve nesse canal. Um forte abraço e arrivederci.